Olá, muito bom dia! Nós estamos iniciando mais uma edição do Saúde em Dia, este programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. É um bate-papo semanal sobre temas que impactam na vida de todos nós. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do Grupo A Hora através de áudio ou ainda em uma transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar, e acompanhe todos os conteúdos de saúde que estão sendo produzidos com os profissionais aqui da nossa região. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve, Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, da Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Villa de Care, Sesc, Copelli e do Instituto Núteus. Hoje, o tema que nós vamos conversar é cirurgia plástica, uma busca por autoestima e por bem-estar. A nossa convidada é a doutora Maria Cláudia Piccoli. Muito bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Aline, bom dia, estou tão feliz, obrigada pelo convite. E falar sobre o que a gente gosta de fazer e sabe fazer bem é muito bom. Então vai ter muito papo pro dia de hoje. Com certeza. E doutora, como é que tu vens observando o comportamento das pessoas com relação à cirurgia plástica? Aumenta a procura nos últimos anos? A doutora que já tem anos de experiência, né, nessa área. 15 anos praticamente, 14, agora virando o ano, são 15 anos de cirurgia plástica. 15 anos de cirurgia plástica. E mudou o perfil das pessoas que procuram? Aumentou? O que tu observa com relação a esse movimento? Aline, eu acho que sim. Talvez não aumento da demanda. O Brasil, ele sempre puxou à frente da cirurgia plástica. Se faz mais cirurgia plástica no Brasil do que no resto do mundo, para te ter uma ideia. A gente sempre teve uma demanda bastante grande dentro da cirurgia plástica. Aqui nós estamos falando da cirurgia mais estética, tá? Sim. A reparadora sempre foi grande. A cirurgia plástica reparadora é aquela que repara traumas, né? Uhum. Acidentes e traumas. Aqui focando na cirurgia plástica estética, sim, sempre houve uma procura bastante grande. Sabe que eu venho observando, talvez aí, como eu tenho 15 anos de prática, talvez nos últimos 5 a 8 anos, que a gente profissionalizou muito mais a cirurgia plástica estética, ou seja, as técnicas estão cada vez mais modernas, é impressionante como a gente tem novidade a todo tempo. A gente tem que tomar muito cuidado, Aline, quando se fala em novidade dentro da plástica, porque tem muita coisa que também não é real. Uhum. Então a gente tem que saber fazer este filtro do que realmente faz a diferença dentro da nossa prática, dentro da nossa técnica, dentro do centro cirúrgico. Agora eu vou te dizer, tem muita coisa legal. E houve um antes e depois pós-pandemia, eu vou te dizer assim, sabe por que o que aconteceu na pandemia conosco? A gente fechou os consultórios, tá? Certo. Quem que vai fazer cirurgia plástica com o Covid, né? Lembra como foi tenso aquela época, né? Sim, só se fazia o que era extremamente necessário, então, né? eu fechei o consultório 40, 60 dias. Então, a gente não trabalhou. Então, o que aconteceu nessa época? Como a gente não estava trabalhando, a gente não estava dentro do bloco, porque a cirurgia plástica, eu não estou falando da reconstrutiva, de novo, eu estou falando da estética. Da estética. Ela não vai ser prioridade. Então, a gente cancelou muita cirurgia naquela época. Uhum. Me lembro bem uma paciente que ia colocar prótese, era o sonho dela, Aline, colocar prótese, e daí veio a pandemia. E dela me mandou mensagem, doutora, eu estou tão programada para esse momento, mas eu sou asmática. Tu acha que eu devo fazer essa cirurgia? Olha só. Eu disse, nem pensar. Espera, eu falei para ela, a gente acabou fazendo a cirurgia dela alguns meses depois, quando a gente viu que tiveram altos e baixos da pandemia. Mas aconteceu na pandemia que eu, em particular, fui estudar. Fui fazer cursos. E a cirurgia plástica, o conhecimento na cirurgia plástica, em tese, descentralizou na pandemia, sabe por quê? Porque surgiram vários grupos focados na cirurgia plástica de WhatsApp, tipo grupo de mama, grupo de abdômen, são grupos individuais de assuntos individuais, e muitas personagens, muitos bons cirurgiões despontaram no Brasil inteiro.
E eu comecei a ter acesso a técnicas e a conhecimento muito personalizado e muito particularizado. Muito específico. Específico de pessoas que diziam, gente, eu tô fazendo assim, olha que legal. Eu brinquei com um dos colegas, um de Londrina, eu fui 3 vezes para Londrina em 1 ano. Olha só. Sabe? E eu falei para ele assim, posso até citar o nome dele aqui, o Marcelo Ono, é fantástico. Eu disse assim, Marcelo, pode continuar fazendo as tuas inovações, eu venho aqui e aprendo, eu digo, eu nunca vou ser pioneira, nunca vou inventar, porque eu não admito erro. A gente pode ter intercorrências dentro da cirurgia, mas eu disse, eu sei copiar muito bem o que dá certo, eu falei pra ele. Então me ensina que eu vou fazer, e a gente tem muitas inovações nessa área. Então a paciente que tá, voltando para tua pergunta, a paciente que tá ligada e tá conectada e tá... Que tem o desejo. Mas mais do que ter o desejo é ter a informação, porque tem muitos pacientes que caem de paraquedas no consultório e não têm entendimento sobre nada. Isso tem mudado, principalmente com o advento do Instagram e com as redes sociais, onde a gente consegue explicar e mostrar o que a gente faz. Então, hoje, a gente tem pacientes mais bem informados, a gente tem pacientes que sabem o que querem, que sabem o que não querem, muito mais do que no passado, que era uma incógnita. O que o médico dizia era verdade. Sim. Calma, tu me falou isso, mas eu ouvi aquilo. Então, eu acho muito legal que o paciente vem com informação. E no passado isso não era assim. Isso na tua área de atuação ajuda o paciente vir informado, sabendo o que quer, o que não quer, é um benefício nesse caso. Ou ele também procura informação e acaba se perdendo dentro do que ele encontra lá e, na verdade, vem muito desencontrado. Perfeita pergunta, Aline. É por isso que... E, inclusive, tem diferentes linhas de trabalho, tem diferentes linhas técnicas. Então, aquele paciente que vem para mim, provavelmente ele já me segue há algum tempo e ele já entende aquilo que eu faço e aquilo que eu ofereço. Então, é o paciente que já está ensinado naquilo que aquela técnica proporciona, que é aquilo que eu faço. Então, facilita muito. É claro que quando o paciente tem informações desencontradas, aí dificulta, porque a gente tem que fazer uma série de quebras de paradigmas. Né? Se tu quiser botar um asterisco aí, se tu me falar quebra de paradigma, eu tenho já mais 3 horas para falar que isso é quebra de paradigma. Porque os pacientes vêm com crenças no consultório, eu digo, peraí, por quê? Por que tu precisa de prótese na tua mama? Por que tu não pode tirar um implante colocado há 10 anos atrás? Por que isso? Entende? Então, por mais que a informação esteja aí, é como tu disse, depende aonde você está buscando. A informação hoje ela é infinita. E depende qual é a referência que aquela pessoa tem sobre o que é bonito, sobre o que ela deseja. E aí a minha pergunta para ti, o que as pessoas aparecem lá no consultório, o que elas querem? É dentro de uma realidade factível ou tem vezes que foge totalmente à realidade? Então, a gente brinca entre nós, nos nossos grupos aqui, que com esse advento do antes e depois nas redes sociais, a gente cria monstros, entre aspas, entendeu? Porque aquele resultado que eu estou postando de uma paciente com IMC adequado, com peso adequado, sabe? Que se cuida, que faz academia, ela tem esse antes, ela vai ter esse depois. Mas não vai ser o depois da fulana que está acima do peso, que não faz exercício físico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mostra antes e depois. Sim. Porque elas podem criar expectativas irreais a respeito de seus próprios resultados. E isso é muito real dentro do consultório. As pacientes vêm dizendo, eu quero isso. Eu olho para elas e digo, não é possível. Eu sou muito franca. E o contrário, às vezes, é verdadeiro. Às vezes, eu consigo aumentar a expectativa, dizer, olha, vai ficar ainda melhor do que tu imagina. E, às vezes, o inverso é verdadeiro. Eu sei que tem algumas pacientes, eu procuro tomar muito cuidado, né, quando a gente diz esse não. Sim. Porque, às vezes, tem muita paciente que quer que a gente diga o que elas querem ouvir, mas não é real. Às vezes, a gente tem que dizer o que elas precisam ouvir. Então, é muito, de novo, eu vou voltar nesse assunto do que a gente mostra em rede social, porque a paciente que olha a minha rede social, e eu estou sendo bem franca aqui, e não gosta do que vê, então ela não vai vir consultar comigo e tá tudo bem, entendeu? Porque o que eu faço é aquilo, né? São resultados naturais, excelentes, resultados muito bons. Hoje de manhã eu postei um resultado de lipoabdômen, que ficou fantástico, é muito bom, mas eu preciso que a paciente olhe para aquilo e se enxergue ali.
E tem outros profissionais que oferecem outros tipos de trabalho e tá tudo bem. Sim. Daqui a pouco a gente não vai agradar todo mundo e não tem essa pretensão, Aline. Entendi. E doutora, o que as pessoas, as mulheres, né? É mais mulher ou mais homem, aliás? Porque quando eu vou te fazendo as perguntas, eu vou tendenciar a falar as mulheres, mas os homens também te procuram. Procuram. Sabe o que o homem procura fazer, basicamente? Hoje de manhã, inclusive, eu atendi um pós de otoplastia, que é a cirurgia de orelha em abano em homem. De orelha. Orelha em abano. Otoplastia. Outra muito procurada por homens é blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras. Pálpebra. E também homens que perdem muito peso, talvez pós-bariátricos, por exemplo. Eles precisam melhorar o contorno corporal, eles precisam tirar sobra de pele e fazer lipoaspiração. Então, o carro-chefe masculino são basicamente essas 3. E tem mais uma. Eu tenho alguns homens que eu faço cosmiatria. Tu sabe o que é cosmiatria? O que é cosmiatria? Botox, preenchimento, bioestimulador, que a gente fica bem quietinha, a gente não fala pra ninguém que a gente faz, né? Mas eles vêm bem, o homem é maravilhoso. O profissional homem, ele é muito fiel, ele é muito regular nos seus procedimentos, sabia? É mesmo? Mais até que as mulheres. Mais que as mulheres, porque eles veem que dá resultado, eles veem que eles se sentem mais confortáveis e são resultados, de novo, assim, não parece que fez alguma coisa, são muito naturais e melhora mesmo. Talvez eles demoram mais para ir, de repente, mas quando vão, são mais fiéis no tratamento. Eles percebem que sem não é tão bom, então voltam. Mas é 90, eu vou dizer assim, 92% do público é feminino. É feminino ainda. Então, eu vou voltar lá para a minha pergunta que eu te faria antes. Além de uma mudança física, visual, tem muita coisa por trás do desejo de mudança, né? Que as pessoas buscam. O que tu observa, assim, que está por trás dessa vontade de mudar o físico? Excelente pergunta, porque eu também digo para minha secretária que eu às vezes sou muito mais psicóloga e psiquiatra ali do que cirurgiã. Eu tenho que entender, Aline, por que essa paciente quer fazer esse procedimento. Eu tenho que entender o momento de vida dela e o contexto de vida dela. Porque às vezes não está na hora. Tu sabia que às vezes eu digo não para ela, mas não porque ela não tem indicação de fazer o procedimento, mas porque não está na hora de ela fazer. Por algum conflito familiar, por algum conflito pessoal. Então, por que eu preciso conversar tanto e saber tanto? E a minha consulta demora 1 hora e meia. Porque cada serzinho é de um jeitinho. Hoje de manhã eu estava conversando com uma paciente de Encantado, que tem uma proposta diferente, que é totalmente personalizada para ela, de cirurgia de mamas, que não funcionaria para a vizinha, nem para... Por quê? Porque é um momento de vida dela, uma paciente que quer ter filhos, que já operou a mama uma vez. Então, é fundamental a gente ouvir o paciente e entender onde ele está no momento de vida. E muitas pacientes, elas olham para mim e começam às vezes a chorar. Olha só. Porque elas estão buscando na cirurgia plástica alguma resolução no conflito interno ou no seu ambiente. A plástica não vai entregar isso. Então fica todo mundo frustrado, entende? Então eu preciso que ela tenha um bom acompanhamento psicológico, um bom acompanhamento com psiquiatra. Então eu estou sempre encaminhando, eu estou sempre pedindo para que essas pacientes tenham suporte, né? Em conjunto com a cirurgia plástica não te entrega resolução de conflitos pontuais pessoais, né? Que não estejam ligados objetivamente com o teu corpo. E o quanto é importante um profissional responsável para identificar esse tipo de situação e dar o encaminhamento certo, né? E Exato. Não só colocar para dentro do bloco cirúrgico e resolver aquilo de uma maneira rápida. Vou te contar uma historinha, tá? Eu brinco, teve uma paciente que veio para colocar prótese, super jovem, 24, 25 anos, veio com um namorado, queridos os dois, e eu comecei a fazer perguntas. Uma pergunta que eu sempre faço para as minhas pacientes é: como está o seu acompanhamento ginecológico? O que tem a ver com a minha prótese? Não tem a ver com a sua prótese. O fato é que você não é um peito ambulante, você é um ser completo e complexo, e as minhas pacientes sabem que eu pergunto isso mesmo. Não tem nada a ver, em tese, tem a ver com a sua saúde. Eu, acima de tudo, sou médica e não só cirurgiã. Perfeito. E ela me disse assim, em particular essa, me disse assim: não, eu não fiz. Eu não sei se ela tinha feito há 4, 5 anos atrás ou se nunca tinha feito. Eu disse: bom, pois bem, a gente pode agendar a tua prótese, tá tudo bem, mas tu me promete que tu vai no gineco, né? Vai fazer o teu acompanhamento preventivo. Pois bem, Aline, a paciente marcou a cirurgia, uns dias depois ela cancelou a cirurgia, não nos deu explicativas. Eu disse: bom, tá no direito dela. 1 ano depois ela voltou.
Maria, lembra que tu me disse assim, que eu tinha aqui no gineco? Pois eu fui e ela descobriu um NIC2, NIC3, que já é um início, uma lesão maligna de colo de útero. Uau! E ela fez o tratamento em tempo, acho que era uma lesão bem inicial. Se tivesse demorado muito mais, talvez ela tivesse até incapacidade de gestar no futuro, uma paciente super jovem. E ela me agradeceu muito, eu tô até arrepiada aqui, porque tu entende que não é só cirurgia, não é só um peito, é um ser. Sim, perfeito. Então a gente tem que ver todos os aspectos dessa pessoa. E depois a gente botou a prótese nela, tá linda, maravilhosa, inclusive. Olha só, é um case de sucesso, né? Principalmente de sucesso de saúde, né? Isso. Muito bom. A doutora fez uma fala ali explicando que em algum momento, para alguma paciente, tu fez um protocolo personalizado, a cirurgia era específica e exclusiva para ela. Como é que isso funciona, doutora? Não é igual para todo mundo, né? A cirurgia plástica que tu vai fazer em uma paciente nunca vai ser igual a da outra, e é comum as pessoas acharem, eu quero igual a da minha amiga, eu quero igual àquela que eu vi. Bem comum. Mas esses protocolos, eles têm que ser muito personalizados, né? Como é que isso funciona no teu atendimento? Existe uma técnica X, por exemplo, técnica short scar, que é a redução de cicatrizes em mama. Mas eu tenho que entender qual é o objetivo da paciente em estar querendo mudar a sua mama. Aonde ela quer chegar? Eu tenho que entender se a técnica que eu vou oferecer para ela vai entregar o resultado que ela está esperando. E como eu sei, isso chama alinhamento de expectativas, ele é fundamental. Uhum. Porque, como eu falei antes, se a paciente está com uma expectativa muito alta e a técnica não chega lá, isso não vai dar certo, não vai fechar a conta. Então, eu tenho que mostrar para ela, né, entender aonde a técnica chega para que ela entenda aonde a gente vai. E, às vezes, o inverso é verdadeiro. Ela está com uma expectativa tão baixa e eu digo, não, mas fica tranquila que eu ainda te entrego melhor do que isso que tu está esperando. Então, não é toda a técnica que funciona para todo mundo. Não. Isso vai muito de acordo com o desejo da pessoa e também, talvez, com a condição física que ela tem, que ela... Com certeza. O formato do corpo, enfim, questões físicas da pessoa. É muito comum a paciente no Instagram, né? Eu quero botar prótese. Quanto custa? Quanto custa botar prótese? Só que, muitas vezes, e na maior parte das vezes, o caso dessa paciente não é só botar prótese. Por quê? Porque daqui a pouco ela já amamentou. Ela tem um peito que está caído, um seio que está caído, a areola está olhando para o dedo do pé. Então, o caso dela não é só colocar prótese, a gente precisa reestruturar todo o parênquima mamário, levantar a areola, tirar a pele. Então, presencialmente e muitas vezes no online, a gente consegue, nesse primeiro contato, mesmo que online, a gente consegue deixar redondinho esse desejo, balizar com a expectativa e o que se pode fazer ou não. O alinhamento da expectativa. Alinhamento de resultado cirúrgico. Muito bem. E é o que pode hoje em dia ser feito por uma consulta online também. Pode. Olha aí. Que beleza, que facilita. É outra coisa que a pandemia nos trouxe muito forte. Eu tenho pacientes, até vou dar alô, com certeza elas vão estar ouvindo, que vêm do Alegrete. Vieram 2 pacientes do Alegrete para fazer cirurgia. Elas atravessaram o estado. Por quê? Porque elas entenderam e elas perceberam que aquilo que eu faço aqui é viável e é legal para elas. E elas estão as 2 super felizes. Então, como a gente fez isso online, a experiência que eu tenho em olhar a paciente no vídeo, muitas vezes é sim suficiente para eu conseguir, né, dar mais ou menos uma ideia de planejamento cirúrgico, mas é sempre bom a gente fazer pelo menos uma consulta presencial. Pelo menos uma. A doutora falou que é muito comum as pacientes chamarem para perguntar quanto custa, né? Quanto custa? E entrando nesse viés do quanto custa, hoje em dia também financeiramente já se tornou mais acessível? Eu sabia que tu ia entrar nesse assunto. Depende, tá? Eu acho que não, tá? Depende. Eu acho que hoje no mercado é um assunto muito delicado quando a gente fala em preço. Tu vai encontrar todos os valores. Quando o cirurgião, presta atenção, se especializa, quando ele estuda, quando ele compra materiais, investe em equipamento, investe em tecnologia. Eu te falei, eu fui 3 vezes para Londrina, eu fui para BH também o ano passado. Então, assim, a gente... acaba entendendo que o valor daquilo que a gente faz é o suficiente. Então, assim, o que eu quero te dizer? A cobrança, ela é muito proporcional àquilo que o cirurgião entrega. Eu tive uma paciente que pegou o orçamento uns anos atrás e depois veio, o orçamento tinha mudado e ela ficou chateada. Eu disse, olha, tu vai encontrar orçamentos mais baixos.
Tu fica bem à vontade, só tu cuida o que vão te entregar, alinha expectativas com o teu cirurgião e fica à vontade. Eu hoje trabalho dessa forma, assim, e acredito que o cirurgião que está fazendo aquilo que sabe fazer e se dedica em todos os sentidos para aquilo, ele vai ter seu valor agregado. Perfeito. E mesmo a tecnologia, os produtos, né? E trazendo aqui para nossa região, hoje aqui nós dispomos de uma boa estrutura, falando em termos de hospital Bruno Borne, aqui da região, para poder fornecer uma cirurgia de qualidade. Sim, a gente tem boa estrutura hospitalar. Por muito tempo, no início, quando eu vim para cá, na verdade, há bastante tempo atrás, eu ainda trabalhava em Porto Alegre, né? Eu trabalhava em Porto Alegre e vinha para cá. Quando eu decidi me mudar pontualmente para cá, alguns anos depois, logo, o hospital ele investiu num centro cirúrgico ambulatorial, que é um centro cirúrgico, Aline, diferente daquele que operam as cirurgias maiores, as cirurgias de urgência, entende? As cirurgias oncológicas. Então, a gente tem um centro cirúrgico no 5º andar, que é diferente do centro cirúrgico do térreo. E ali a gente tem 5, 6 salas na qual a gente faz só particulares e convênios. E a cirurgia plástica, a reparadora, ou a reconstrutiva ou a estética, elas se encaixam nessas cirurgias ambulatoriais. Exatamente. E mesmo que, eventualmente, a gente precise fazer um pernoite no hospital, dormir uma noite, a maior parte das cirurgias plásticas, pelo menos as que eu faço, são ambulatoriais. Ou seja, o paciente opera, recupera no que a gente chama de SR, que é a sala de recuperação, e vai para casa. Olha aí. Nossa, sério? Não precisa dormir no hospital. Eu fico tão impressionada horas. Que as pacientes não sabem disso, é que essa é a minha rotina. Em poucas horas, se você está bem recuperado, tu pode sim ir para casa, tá? Tem uma cirurgia que eu peço pernoite, que é a cirurgia que é pontualmente a que eu mais gosto de fazer. Adoro fazer mama, tá? Gosto muito. Mas cirurgia de contorno corporal e lipoabdômen é o meu xodó. Essa, porque muda drasticamente, sabe? É muito boa essa cirurgia. Aline do céu, é muito boa essa cirurgia. Eu imagino o quanto tu gosta de ver também o resultado da diferença que dá depois. Então, hoje eu postei, que esse vídeo aqui é gravado, então as pessoas não podem ir hoje no story. Sim, é verdade. Mas hoje, depois tu olha, se tu pode, hoje de manhã eu postei um resultado de 1 ano de pós-operatório, paciente feliz, faceira. Então, essa cirurgia eu peço uma pernoite. A gente tem uma internação premium ali no hospital, que é bastante confortável, mas mais do que confortável, ela é bastante segura. A gente tem toda uma equipe de enfermagem para cuidar do paciente. Então, uma pernoite ali é bom. E depois, no outro dia, o paciente pode ir para casa. Ou seja, rápido, né? E muito efetivo, e com tecnologia e com segurança aqui na nossa região, tanto que tem vindo gente de Alegrete para fazer procedimentos aqui. E todo o Vale Taquari, né, de Santa Cruz, que é um pouquinho mais longe, a gente tem Teutônia, Encantado, Arvorezinha, Roca, Ilópolis, todo aquele vale mais alto, e aqui também Westfália, Bento. Essa semana eu operei uma paciente que mora em Bento. Olha aí, que legal, doutora. E mamas é o que tu mais gosta de fazer? É também o que mais aparece no teu dia a dia? Na verdade, eu tenho, quando eu vim para cá, a fisioterapeuta que me atende diz: Maria, eu nunca vi isso, Maria. Isso que é para mim, o que eu faço é o que eu sempre fiz. E a Fernanda disse: Maria, eu nunca vi isso. Que coisa mais maravilhosa. Tu tem que entender que o que tu faz é diferente. Hoje ainda ela me disse. E eu disse: diferente por quê? Porque, obviamente, eu opero as minhas pacientes e vejo os meus resultados. Eu não sei o que o resto das pessoas estão fazendo, dos colegas estão fazendo. E eu acabei ganhando, sim, uma certa notoriedade em cirurgia de mama. E sim, eu adoro fazer, porque tu reduziu uma mama que é muito grande. E eu, Aline, sou virginiana, perfeccionista, daquelas que adora usar uma régua, entender simetria. Tu tá vendo que eu tô deixando meu celular sempre organizadinha, que as coisas todas simétricas. Então, assim, é uma cirurgia que eu gosto, porque é uma cirurgia que exige muito detalhe. Tu posicionar uma areola parecida com a outra, tu deixar os parênquimas o mais parecidos possíveis da direita e da esquerda, né, que se chama simetrização. Eu adoro fazer isso, adoro. E a gente tem, inclusive, como eu te disse, técnicas novas que te dão resultados muito legais na redução sem prótese.
Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Eu gostaria que tu entrasse depois para nós, a gente vai fazer agora um intervalo, e na sequência tu entra para nós em cada um desses tipos de cirurgia, tanto a das mamas, como as de lipo, enfim, nos explica um pouquinho mais sobre cada Nós vamos ficar uns 3 dias falando ali. Não, a gente não entende tanto, mas eu tenho certeza que tu tem conteúdo para isso. Tu pode resumir para nós? Tá bom. Nós vamos fazer então um intervalo para ouvir o recado dos nossos parceiros, dentre eles a Donum Saúde Integrada. Agende a sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, farmácia e manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você. Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Copele, o novo centro de referência em câncer de pele do Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. Intervalo e nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copele, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copele.com.br. Copele, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc.
Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com o bate-papo da manhã deste sábado para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade, para o Dr. Marcos Seferin, que é referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta 3011-0909. Para o Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic, viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado, com saúde assistida 24 horas. Sesc, que já iniciou os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. E se você está cansado de perder peso e depois engordar tudo de novo, chama o Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. O nosso bate-papo hoje é sobre cirurgia plástica, que é uma busca por autoestima e por bem-estar. E a nossa convidada desse bate-papo é a doutora Maria Cláudia Piccoli. Doutora, nós terminamos o último bloco e eu falei que eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho sobre cada um dos tipos de cirurgia, pelo menos aqueles em que a doutora principalmente faz, né, no seu dia a dia, as diferenças. Mas antes de tudo, tem outra diferença que eu gostaria que tu pudesse nos explicar, conceituar um pouquinho, entre cirurgia estética e cirurgia reparadora. O que muda? Ótimo. É interessante, Aline, porque por muito tempo eu fiz ambas. Como assim ambas? A gente pensa, não, ele é cirurgião, ele faz tudo. Em tese, sim, tá? Eu trabalhei por muito tempo, logo que eu me formei, no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, no HPS de Canoas. E lá, eu e um colega, nós éramos dupla na cirurgia plástica, a gente atendia todos os traumas do estado, Aline. Era um plantão bastante puxado, nós éramos plantão da cirurgia plástica dentro de um hospital de referência para o interior do estado. Então, todas as pessoas que se machucassem, que se cortassem, que se queimassem de forma muito grave, elas iam ser encaminhadas para esse hospital. Então, por 6 anos eu trabalhei lá e por 6 anos eu fiz muito atendimento, muita reabilitação.
Trauma com serra circular era o que mais a gente atendia lá em todos os possíveis dedos das mãos, dos pés e do corpo humano. Paciente que eu atendi com serra que cortou o rosto. Enfim, se eu começar a entrar nas histórias da cirurgia plástica estética, eu vou longe. Das reparadoras. Perdão, cirurgia plástica reparadora, eu vou longe. O que aconteceu? Quando eu vim para o interior, que eu comecei a minha vida profissional em Porto Alegre, onde eu me formei. E eu acabei me mudando para Lajeado por opção pessoal, né? E quando eu cheguei aqui, a gente começa a fazer mais estética. Eu fiz sobreaviso no Hospital Bruno Bor por 4 anos de cirurgia plástica reparadora. Ou seja, se alguém se cortasse, se machucasse, quem ia atender? Ah, Maria. Atendi, suturei muita criança cortada. Até hoje eu faço, claro que eu faço. As minhas amigas, quando as crianças se machucam, infelizmente, Maria, não sei quem se cortou, preciso de ti. Então, hoje eu vou, não faço mais, entre aspas, muita questão de eu vou, claro, sempre que me chamam e quando eu estou liberada, porque hoje eu tenho um foco um pouco mais diferente que é na estética. E como eu te disse, quando a gente vem para o interior e começa a fazer a estética, e a estética começa a tomar uma proporção maior e mais tempo da tua vida, a reconstrutiva acaba ficando de lado. Então, Reconstrutiva não tem uma observância tão grande com relação à estética. Minha pergunta é assim, ela vai resolver o problema, mas ela não vai cuidar para que esteticamente aquilo fique... Quando é o cirurgião plástico que faz, ele sempre procura tentar preservar ao máximo o resultado estético. Mas, quando a gente fala de cirurgia plástica reconstrutiva, a gente fala em reabilitação. E não em beleza. Ah, perfeito. A gente fala em restaurar um membro. Queimou a perna, você vai fazer um enxerto para restaurar a função desta perna. Vai ficar bonito? Muito pouco, provavelmente, se é uma queimadura de 3º grau muito extensa. Perfeito. Aquela sequela estética, ela sim vai ficar para sempre. Vai. Então, claro, de novo eu vou te dizer, quando eu fazia os meus enxertos, eu era extremamente cuidadosa para tentar deixar aquele enxerto de pele o mais esteticamente bonito possível. Perfeito. Mas é impossível tu remover uma cicatriz que foi causada por um trauma. Tu pode melhorar aquela cicatriz. Isso eu te perguntaria agora. Eu posso, depois de uma cirurgia reparadora que foi realizada ali pós-trauma, ainda fazer uma outra cirurgia em cima para melhorar a estética? Pode sim, só que tu tem que ver quais são os limites dessa reparadora. Algumas vezes eu recebo no consultório pacientes que querem melhorar um aspecto de um trauma e eu olho para aquilo e aquilo já está maravilhoso do ponto de vista estético até onde aquele resultado pode chegar. E a pessoa quer mais, às vezes eu tenho que dizer, olha, o teu resultado já tá bom considerando que foi um trauma. Entendi. E às vezes não, às vezes a gente tem coisas que podem melhorar, fazer um enxerto de gordura para melhorar um volume, reparar uma cicatriz que está retraída. Então, é uma avaliação muito pessoal, mas o fato é que uma vez feita uma cicatriz, ela pode ser melhorada eventualmente, mas ela vai ser para sempre. E aí eu estendo uma pergunta sobre as cicatrizes para cirurgias estéticas. Vão ficar cicatrizes nas cirurgias estéticas? Depende também. Cada vez mais, eu particularmente tenho investido em tecnologia, Aline, para quê? O que é tecnologia quando a gente fala principalmente em contorno corporal? São aparelhos que promovem retração de pele sem necessidade de corte. Oba, eu quero. Não vou precisar não vou precisar botar um corte grande no meu abdômen. A gente faz a tecnologia, a pele retrai e tá tudo pronto, tudo resolvido. São com aparelhos. Aparelhos. Disponíveis hoje. Hoje, atualmente, eu conto com um jato de plasma. Então, o que é o jato de plasma? É um aparelho, é o Argo é o aparelho. Antigamente, muito recentemente, eu usava o jato de plasma de hélio, que é o Renuvium, que se propõe mais ou menos para o mesmo propósito, que é muito bom também, que a gente faz depois da lipo. Então, primeiro a gente faz a lipoaspiração, remove a gordura. Presta atenção. Quando a gente remove a gordura, o que sobra? Pele. As pessoas acham que vão tratar o seu abdômen fazendo lipo. Se você passou dos 40, é muito pouco provável que só a lipoaspiração te entregue um bom resultado para o abdômen, a depender de onde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Ah, Maria, eu quero resolver a minha flacidez do meu abdômen.
Se você passou dos 40, muito pouco provavelmente você vai resolver só com lipoaspiração. Por quê? No momento em que você tira a gordura, entrando no detalhe técnico, né? Vamos lá. No momento que você, usando termos que qualquer um possa entender, tirou a gordura, sobrou a pele. Às vezes fica pior. Então, muitas vezes fazer só lipo, é melhor então não fazer. Por quê? Porque aquela gordura que tá ali, ela ainda tá calçando a pele, tá te deixando do jeito que você tá hoje. Então, tirar aquela gordura vai sobrar a pele. Ali a gente entra com a tecnologia para fazer retração dessa pele que sobrou. Só que mesmo a tecnologia tem limites. Então, alguns casos, sim, a gente consegue com tecnologia entregar um resultado bastante interessante. Outros casos, não. Isso em consultório. Eu consigo, Aline, entender aonde o paciente quer chegar e que tipo de técnica a gente tem que usar. Alguns casos tem que sim botar cicatriz e graças a Deus bota a cicatriz, o resultado fica fantástico. Sim, com cicatriz. Mesmo com cicatriz, muitas vezes quase imperceptível. Isso que eu ia dizer, mas daí vão me cortar no meio, a cicatriz vai ser enorme. Vai, e é importante que tu entenda que sim, essa cicatriz ela é definitiva, sim, essa cicatriz é para sempre. E sim, quando a gente fala em abdominoplastia, a cicatriz não costuma ser pequena, mas porém, contudo, entretanto, né, a gente consegue sim, como tu falaste, colocar cicatrizes muito bem posicionadas na linha do teu biquíni, na linha da tua calcinha, né, e cicatrizes que bem cuidadas. Claro que depende muito da tua genética de cicatriz, vamos dizer assim, mas cicatrizes em geral, elas em um ano e meio, gente, aquilo a gente não enxerga. Então, em um ano e meio fica muito... Isso, a gente vai cuidando dessa cicatriz, olhando ela, fica bem imperceptível. Então, é um trabalho de troca, né? Tu tem que entender aonde tu quer chegar. E no que a genética vai me ajudar aqui nesse caso? Excelente pergunta, fazendo excelentes perguntas ótimas, parabéns, Aline. Obrigada. O que acontece? Eu tenho, inclusive, no meu Instagram, um destaque que é só sobre cicatrização. A gente precisa basicamente, olha que interessante, 2 coisas para cicatrizar bem. Só 2? Tô resumindo bastante, tá? Bem resumidão, assim, 2 coisas. A primeira, boa técnica. Entende? Boa técnica. Tem que dar um ponto legal. Tem que dar um ponto bonito. Tem que dar um ponto caprichado. Aqui é a mão do cirurgião. É a mão do cirurgião, é a técnica. Tanto que, os traumatos não me levem a mal. Eu sei que tem muito traumato caprichoso, tá? Mas às vezes eu vejo uns pontos de traumato dado assim. Traumatos, por favor, caprichem nos pontos, senão vocês vão levar pro chão de orelha da cirurgia plástica. Inclusive, os que dão ponto bonitinho recebem elogio. Que nem Jesus Cristo vai cicatrizar bem. A gente tem camadas da pele, Aline, que se chama derme, epiderme, subcutâneo, que tem que ser justapostas, ou seja, elas têm que ser encostadinhas, bem juntinhas uma com a outra. Não dá para te botar a pele em se fazer uma bagunça na hora do ponto, que aquilo ali não vai cicatrizar bem. Algumas sortudas ainda cicatrizam bem porque elas têm um potencial de cicatrizatório melhor. Mas, enfim, é fundamental que tu tenha um bom profissional, que faça a coisa direitinho, bonitinha, que ajuste bem direitinho o teu ponto. Ok. Mas, ainda assim, a gente precisa do segundo fator, que é o genético. Sabe? Eu estava te falando de otoplastia em homem. Sim. Olha só, em 2022 eu fiz uma otoplastia num homem, que agora até ele está morando em Bento, hoje ele veio para revisão. Só que isso foi em 2022. O que aconteceu passados 2 anos? A Aline do céu, ele fez um queloide. Tu sabe o que é queloide? É a marca que fica da cicatriz? Queloide, não. Sim e não. Queloide é quando a cicatriz começa a crescer. O corte da otoplastia, que é a cirurgia de orelha em abano, é aqui atrás. Tá. Aqui atrás. É atrás da orelha. Isso. E nesse homem, e isso acontece com alguma frequência em cirurgias de orelha, é muito engraçado. Aquela cicatriz começou a crescer, Aline, crescer, virou uma bolota, virou uma bola de coisa, assim. Então, o ponto, como eu sei que fui eu que fiz, né, se outra pessoa tivesse feito, eu não saberia, mas fui eu que fiz, eu sei que eu fiz uma sutura bem adequada, ele, da forma genética dele, cicatrizou muito mal. E é engraçado que isso foi só 2 anos depois. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, daí a gente fez o tratamento do queloide, removi o queloide, usei um corticoide injetável, deu tudo certo. Hoje ele veio, tá sem o queloide, o resultado tá se mantendo muito bom. Agora, se a pessoa cicatriza bem, a gente tem o casamento perfeito de boa técnica cirúrgica com boa genética de cicatrização. E quando o cirurgião não faz direito um ponto, não vai ficar bom.
mesmo que o paciente cicatrize bem muitas vezes. Ou o paciente tem uma genética. Eu tenho algumas pacientes que, infelizmente, elas cicatrizam com um degrauzinho e tal. Eu mesma, vou te dizer assim, ó, falando da minha experiência pessoal, eu já tirei algumas pintas e eu não cicatrizo bem. Eu fiz com bons colegas que fizeram um ponto bem bonitinho, tenho convicção disso. E a cicatriz larga, a cicatriz fica alta. Engraçado, eu não tenho boa genética de cicatriz. Olha aí. Então, e tem recursos que são recomendados, então, para que as pessoas possam cuidar dessa cicatriz e tentar evitar que essas situações aconteçam? Sim, então aí entram as variáveis. Eu falei que eram 2 fatores. Sim. Técnica e genética. Agora, eu preciso que a paciente se cuide, né? Ela começa a dirigir com 3 dias. Teve uma paciente que dirigiu com 4 dias. Eu puxei a orelha dela. Hoje de manhã ela veio. Então, a paciente não está cuidando, está esticando a cicatriz. Daqui a pouco tem um processo inflamatório infeccioso. Então, aí entram as variáveis, né? O paciente tem que seguir a orientação médica para dar tudo certo. Perfeito. Doutora, tu falou das lipos, que são os contornos corporais, né? Tá. Que são, é um dos teus carros-chefes, né? Tu Adora fazer. Adora fazer. Muito bom. Qual é a diferença de técnicas, tá? Entre lipo e a abdominoplastia? O que diferencia? É tudo, na verdade. É muito engraçado porque a gente brinca que o óbvio tem que ser dito, mas é que eu faço isso todo dia. Eu te disse, eu entrei aqui dentro desse estúdio, eu digo, gente, eu sou um peixe fora d'água, que eu não sei o nome de nada aqui dentro, né? Não me pergunta nada. Então, assim, a lipoaspiração é remoção da gordura, ponto. Teve um dia que eu fui abrir uma enquete no Insta e eu botei assim, você sabe a diferença de lipoaspiração para lipoescultura? E eu achei, todo mundo vai saber essa, né? E eu me surpreendi que muita gente errou a resposta. Mas então, qual é a diferença? Eu também não sei. Lipoaspiração é lipoaspirar. Lipo é gordura, aspirar é aspirar. Então, tu vai aspirar a gordura. Ok. Tá? E a lipoescultura é tu fazer escultura com gordura, vamos dizer assim, resumindo, entendeu? Lipo é quando a gente fala de gordura, tá? E escultura é escultura. Então, quando a gente coleta a gordura com a lipoaspiração e trabalha essa gordura, trabalha essa gordura em algum lugar do corpo, a gente chama de lipoescultura. Tá, mas aonde a gente pode trazer essa gordura? Ali, as possibilidades são quase infinitas. É muito legal. O principal lugar que a gente coloca é no glúteo, porque é muito comum, com o passar dos anos, a gente perder projeção na lateral, o que a gente chama de depressão trocantérica, ou seja, a bunda parece que vai entrando assim, né? Sim. Então, a gente traz gordura para lá para deixar ela preenchida e redondinha. Fica lindo, tá? Então, esse é um dos principais lugares. E ali a gente consegue, inclusive, colocar maiores volumes de gordura, tá? Outro lugar bem legal, na mama. Eu uso muita gordura na mama para vários motivos. Um deles, teve uma paciente que veio fazer lipo e ela disse, e eu olhei, acho que ela tirou a blusa, ela estava sem sutiã, eu disse, tu tem uma mama um pouquinho menor que a outra, por que a gente não aproveita essa gordurinha que vai sair da tua lipo e não traz para tua mama direita, para deixá-la um pouquinho maior para simetrizar com a esquerda? Ah, que legal, pode fazer isso, Maria? Pode. E a gente fazer isso na mesma cirurgia, doutora? Tu vai fazer no mesmo momento, tu vai fazer isso. Isso a gente consegue fazer. Ainda que vão ser mais cortes. Não, a enxertinha, a lipoenxertinha, a lipoescultura, que a gente chama, é como microcânula. Então, não é nem necessário corte. Não, é um pontinho assim, que depois desaparece. Não precisa nem cortes. Quer ver? Na lipoaspiração, tu vai retirar a gordura e descartar. E na lipoescultura, tu vai usar essa gordura para melhorar outros aspectos do corpo. Olha outro lugar que eu fiz uma paciente, uma cirurgia que eu adoro fazer, a cirurgia de bléfaro, que a gente falou antes que homem faz muito, Sim. mulher também, que é tirar essa pálpebra cansada. A paciente veio fazer a pálpebra e disse, ai Maria, meu lábio tá tão fino, a gente não pode fazer um preenchimento com gordura no meu lábio? Eu disse, claro. Pode não também. só pode como deve. Eu coletei uma gordurinha dela e eu trouxe para o lábio, de forma que a gente consegue fazer um delineamento e um contorno labial definitivo. Sabe aquela paciente que está sempre fazendo preenchimento? Então, ela agora está sabendo, se ela está ouvindo. O Botox. Não é Botox, é preenchedor. É outra parte de cosmetria que a gente pode entrar depois. Mas ela pode estar sabendo agora, então, que ela pode coletar um pouquinho de gordura e colocar no lábio. Aí não é porque o ácido hialurônico ali, sim. Ele vai passando o efeito aí, num ano ele não existe mais, né? E a gordura, ela tende a ser definitiva.
Bem legal. Muito bom. Ó. E ela fala com tanto prazer, que parece tão simples e fácil. Olha o que eu fiz essa semana, tá? Inclusive foi essa paciente de Bento, uma querida, gente. Como é bom a gente ter pacientes abençoadas, né? Até o astral do consultório melhora. Ela fez reconstrução de mama no passado, e quem acompanhou meus stories, essa foi a cirurgia da sexta-feira passada. Ela fez reconstrução de mama, ela precisou tirar a prótese, por motivos não estéticos, inclusive, e fez uma reconstrução. A reconstrução dela foi feita em Porto Alegre, muito bem feita, a mama dela tá bonita. Só que é muito comum ali as reconstruções de mama precisarem refinamentos. O que é refinamento? É melhorar um pouquinho em alguma coisa, assim, entendeu? E ela tinha essa parte de cima da mama, eu tô fazendo gesto aqui, mas eu tô apontando a parte de cima da mama, muito vazia e deprimida, tinha um buraco, no resumo. E eu disse, fulana, vamos botar uma gordurinha. E a gente coletou uma gordura com a função de corrigir isso. E agora ela tá com 4, 5 dias só de pós-operatório e tá indo muito bem. Então, a gordura e isso de usar a gordura, Aline, ele é em tese recente. Eu acho que tem de uns 10 anos pra cá que a gente tá usando mais gordura. O enxerto de gordura no bumbum, ele é já usado há muitos anos. Muitos anos. Mas mais recentemente em outras partes do corpo. Em outras partes do corpo, no músculo. Olha que legal. Eu te disse, se tu me der 3 dias para falar, eu fico 3 dias falando. Sabe que é uma técnica bem legal, que essa tem 2 ou 3 anos, talvez não tenha 5, tá? Quando a gente faz a cirurgia de abdômen, Aline, principalmente essa pós-gestacional, o músculo, em geral, ele tá aberto. Tu sabe o que é o músculo aberto? A gente tem um músculo aqui no meio da barriga, que chama reto abdominal. Okay. Esse músculo em pacientes que foram obesos, ou em pacientes que tiveram 1 ou 2 gestações, ou mesmo por genética, esse músculo pode ser aberto. Okay. Então, o que a gente faz na cirurgia? A gente fecha o músculo e, mais do que isso, sabe o que a gente faz? Traz uma gordurinha para dentro do músculo. É muito legal, sabe? Porque a gente consegue com efeito, com essa enxerto de gordura, um efeito muito natural na parte de fora, olhando com definição de abdômen, sem precisar fazer aquelas loucuras de lipo super e ultra HD, que eu particularmente tenho algumas restrições, entendeu? Agora, a gente consegue resultados super naturais e abdômenes bem definidos e bem bonitos com o enxerto de gordura. Então, aqui a gordura também se presta. Também é usada para isso. Muito. E a abdominoplastia, afinal, ela entrou aí em algum dessas tuas explicações aqui? Eu fiquei tentando imaginar onde é que ela estava. A gente falou só colocada. De lipo, né? A gente veio caminhando pela conversa pela lipo, abdominoplastia. E enxerto de gordura. Ela é diferente de novo. É outra coisa. Isso, aqui a gente estava falando só de lipo, né? Lipoaspiração e lipoescultura. Quando a gente deseja melhorar o resultado do abdômen e esse abdômen tem flacidez, sabe a pochete? Sim. Famosa? Tem que tirar com corte, Aline, não adianta. Essa é a cirurgia que muitas vezes os pós-bariátricos realizam. Isso. Pós-bariátrico não vai resolver o seu problema com lipoaspiração, ele precisa abdominoplastia, ponto. E aí é o corte de fato. É o corte de fato. Eu te digo assim que eu, claro, eu trabalho com isso, mas eu não vejo problema e eu acredito que o pós-bariátrico também não. Olha o que a gente diz do pós-bariátrico. A cirurgia plástica a gente faz para se despir, vamos dizer assim, e a cirurgia plástica pós-bariátrica a gente faz para se vestir. O pós-bariátrico, ele tem muita sobra de pele, Aline. Ele perdeu 40, 50, 60 quilos. Ele perdeu quase um dele ali. Então, ele não consegue se vestir. É bem limitante a vida do pós-bariátrico, que perdeu muito peso e tem muita pele. Então, ele não vai se importar em botar, eu já operei alguns pós-bariátricos, ele não vai se importar em botar uma cicatriz em detrimento de um bom resultado estético. Perfeito. É uma troca maravilhosa. Perfeito. E doutora, para a gente passar para a parte das mamas, porque bem que a doutora disse, esse bloco vai ficar curto para a gente falar de tanta coisa. Mas as mamas tem os implantes, né, os explantes, que também são muito comuns. Tu pode nos explicar um pouquinho? E as cirurgias sem próteses, né, que também são muito realizadas. Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre essas opções, assim, das cirurgias mamárias. Em resumo, a gente tem vários tipos de mama e várias soluções para os vários tipos de mama. Por exemplo, uma menina que não tem mama, uma menina que
que não tem peito e quer se sentir melhor e quer mais preenchimento dentro da sua roupa, ela tem que botar prótese, não adianta. Ah, Maria, mas eu vi que tu bota gordura na mama, não dá para fazer a minha mama só com gordura? Tu já parou para pensar que em vez da prótese a gente pode pensar em usar gordura? Será que isso funciona? É uma pergunta para ti. Aline. Acho que não funciona. Acho que não. Funciona. Sabe por quê? A gordura ela funciona muito bem para pequenas correções, para refinamentos. A gordura ela nunca vai projetar como um implante projeta. Como assim? Eu costumo explicar assim para as pacientes. A prótese, tu pensa uma pilha de pedra. Vai projetando, certo? Vai somando. Se tu coloca uma pedra em cima da outra. Quando tu vê, tu tem um bolo alto, né? Um morro alto. A gordura, ela preenche como se fosse um morro de areia. Pensa quanta areia tu precisa para comparar com uma montanha de pedras. Então, assim, se você quer um aumento substancial da tua mama, a forma mais segura de fazer isso hoje é com prótese. Ponto. Então, para que o principal motivo do uso do implante mamário? Aumento mamário, ponto, tá? Dá volume para quem não tem, o resultado é fantástico, é maravilhoso, e é impressionante como as pessoas, como as mulheres, elas se enchem de si mesmas depois que elas botam prótese, isso é lindo de ver. Olha só. Elas ficam extremamente poderosas, maravilhosas. De fato uma autoestima trabalhada ali. É impressionante, eu vou usar uma palavra clichê que é o empoderamento, mas elas ficam extremamente poderosas e eu encho elas de elogio porque fica muito bonito. Prótese é isso, tá? Agora, aquela paciente que tem uma mama grande, uma mama natural, tá? Dela, sem prótese, pesada. Ai, Maria, eu quero botar prótese. Por que você quer botar prótese? O motivo principal de botar prótese é dar volume para quem não tem. Você tem um monte de volume. Ah, mas vamos botar uma prótese bem pequenininha. Aí eu tenho vontade de sentar e chorar. Elas querem botar uma prótese bem pequenininha. Entenda que se você tem mama grande, a gente trabalha o teu tecido mamário e te entrega um resultado bem legal e bem bonito, sem a necessidade do corpo estranho. Olha só. Tá? Ah, Maria, mas mesmo assim eu quero botar prótese. Então, olha só, Aline, isso ainda eu vou te dizer, é discutido em congressos médicos de cirurgia plástica, em simpósios. Isso chama redução mamária. Quando a paciente tem grande, a gente faz uma redução mamária. Tem muita gente, tem alguns colegas que fazem redução mamária com prótese, entendeu? Tira o tecido mamário e coloca um implante. O que não é uma necessidade. Aí depende, né? É uma escolha. Pode não ser uma necessidade. Porque eu, Maria, não concordo. Não estou dizendo que é errado ou certo. Eu estou usando meu CPF aqui, ó. Maria, opinião própria. Tá? Não estou julgando e prejulgando ninguém. As pessoas têm direito de ter opinião e essa é a minha. Eu acho... me dói eu ir para uma cirurgia na qual eu vou tirar 300, 400 gramas de um tecido mamário saudável, viável de um paciente e vou colocar 300 ml de um implante. Na verdade, que é um corpo estranho, que tu vai ter que não é isento de complicações, que tu vai ter que trocar no futuro, porque prótese nunca foi, nunca vai ser vitalícia. Tá. Ah, tem que trocar a cada 10 anos? Não tem que trocar a cada 10 anos. Tem que trocar quando você acha que tem que trocar. Quando ela eventualmente romper, contraturar, ou o teu resultado estético não está mais bom, se você engravidar você pode perder o resultado, ou seja... A prótese invariavelmente vai precisar de outras cirurgias. A prótese vai precisar de uma troca. Ponto. O tempo é indeterminado. É comum as próteses romperem? Não, inclusive não, muito pouco comum. Próteses mais antigas, talvez? As próteses bem antigas, hoje nós temos próteses bem boas no mercado. As próteses bem antigas, elas rompiam mais, sim. Mas é bem raro. Eu troquei várias próteses rompidas, mas eu, Maria, sou uma amostra viciada, porque as rompidas vêm, entendeu? Sim. Mas assim, é difícil, é bem difícil. Mas não é isento que possa acontecer. Tem uma outra coisa que pode acontecer com prótese, é contratura. Contratura é quando a prótese cicatriza demais. Tem uma coisa que acontece quando a gente coloca uma prótese que chama cápsula. Tu sabe o que é cápsula da prótese? É uma membrana que o teu próprio corpo faz protegendo aquele corpo estranho que está lá dentro. Ele isola
o teu implante dentro desta cápsula. Isso o próprio corpo se encarrega de fazer. Todo objeto estranho, vamos dizer assim, colocado dentro do teu corpo vai encapsular, Aline. Se tu tiver um marca-passo, ele vai estar encapsulado. Se tu tiver uma prótese de quadril, ela vai encapsular. Então, é um processo natural, desejado e normal. O problema é que na prótese de mama, existem doenças de cápsula. Contratura, ruptura não é bem necessariamente da cápsula, mas a gente tem alterações de cápsula que daqui a pouco vão demandar cirurgias tuas. Então, voltando, para a gente não se perder aqui, eu não concordo em tirar tecido mamário viável de um paciente e colocar um corpo estranho. Então, tá, Maria, mas daí como faz? A gente trabalha o tecido mamário do próprio paciente. Essa fisioterapeuta Fernanda, vou falar a Fernanda aqui, uma queridona. Fernanda já esteve com a gente, inclusive. A Fê é maravilhosa. Então, a Fê diz, Maria, isso que tu faz é maravilhoso. Então, a gente entrega um resultado muito legal, muito natural, sem prótese. Isso é fantástico. De novo, minha opinião, há quem remova 300, 400 ml e coloque um corpo estranho. Isso é uma decisão entre médico e cirurgião. Tá? Perfeito. Voltando, então, a gente está falando de redução, a gente falou de inclusão de prótese, redução. Tá, Maria, mas tu põe prótese, confessa que tu põe prótese também. Claro que eu ponho prótese. Tem algumas pacientes queridas, Aline, elas passam por amamentação ou nem sempre só amamentação. Sabe o que acontece com a mama? Ela vira um saquinho murcho, pobrezinha. A mama cai, né, fica só pele, a areola fica pobrezinha olhando lá embaixo para o umbigo, para o dedão do pé. Então, nesses casos que a paciente deseja ter um pouco mais de volume e precisa readequar os tecidos, aí é outra cirurgia que a gente chama mastopexia com prótese. Mas veja bem, essas pacientes, elas não têm volume mamário, elas têm um peito pequenininho, é um saquinho vazio, eu brinco. Que é um saquinho vazio, E fica tão bonito também, daí a gente abre mão do implante. E daí a última, então, acho que nós falamos tudo. Tem mais uma que é o explante. O que aconteceu? Isso eu falei no story já uma vez, ali na década de 90, se tu vai te lembrar, era moda peitão. Era moda peito grande, eu tava me formando. Um pouquinho depois, década de 90, 2000, peito grande. Então, eram próteses de 390, 400, 350, prótese grande. Eu mesma botei próteses maiores no passado. O que aconteceu? Eu digo grandes próteses, grandes problemas, na maior parte das vezes. Tudo cai, né? Tudo cai. E daí, a minha geração de cirurgião plástico tá pegando todas essas próteses colocadas há 10, 15, 20 anos atrás, tá? Eu nunca vi uma prótese de 20 anos, mas eu troquei essa semana uma prótese de 16 anos. Olha só. Porque é naquele conceito que a doutora falou que em algum momento tu vai precisar fazer a troca. Se tu for lá e tu já foi lá no consultório, lá na minha clínica, eu tenho uma gaveta que tem um monte de prótese, uma bandeja que tem um monte de prótese. Todas aquelas próteses já estiveram em alguém em algum momento. E então, a cirurgia na qual eu, Maria, precisei aprender a fazer e me especializar, e eu adoro fazer, é explante. Adoro. Hoje, olha, eu tô contando as histórias das pacientes, atendi hoje de manhã 4 dias de pós, porque na sexta eu fiz um explante também, na segunda, enfim. Na qual a gente remove a prótese e aqui a gordura brilha, Aline. Por que a gordura brilha? Porque se eu te mostrar uma foto sempre de uma pessoa que usou prótese 15, 16 anos, e tu vai lá e remove aquele implante, aquela mama desaba. É triste, eu brinquei com a paciente, eu quase saí tomar um café, dizendo, agora não vou começar a chorar, o que eu vou fazer agora? Então a minha pergunta já está quase respondida, porque eu ia te perguntar se daí remove a prótese, coloca outra. O explante, quando a gente fala em explante, explantar. Quando a gente fala em colocar outro, a gente fala em troca de prótese. Entendi. Então, se eu falo em explante, é porque tu não vai voltar a colocar outra ali. Fica tão lindo. Me lembra que eu vou te mostrar uns casos aqui. Como é que fica? Mas daí como é que fica, Maria? Meu Deus! Aí a gente lança a mão de técnica para remontar aqueles tecidos que sobraram e gordura. Eu consigo trazer gordura para dentro de um músculo que chama músculo peitoral. O peitoral, ele fica aqui, aquele músculo que os homens têm bem forte aqui no peito, nós também temos, só que ele está exatamente atrás da mama. Então, a gente traz um pouco de gordura para o músculo, a gente traz um pouco de gordura para o colo e tal, e a gordura é um forte aliado nessa reconstrução.
E a paciente se vê livre desse corpo estranho, é maravilhoso. Tem muita gente fazendo essa opção. Muita, porque foi colocada muita prótese, ainda é colocada muita prótese hoje em dia, então acho que o explante nunca vai sair de moda, vai ter sempre gente querendo pôr e sempre gente querendo tirar. Você que está nos acompanhando, a gente volta em alguns minutos. Essa pausa é para que a gente possa ouvir o recado dos nossos parceiros, patrocinadores deste programa: Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Copelli e Instituto Núteus. Intervalo e já voltamos. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz D'Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copelli, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copelli.com.br. Copelli, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende a consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Donum. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta.
Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta para mais um bloco da edição de hoje para Donum Saúde Integrada, saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética para cuidar de você como ninguém, Revita Leve, farmácia e manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você, Clínica Xavier, cada detalhe pensado em você. Clínica Xavier, saúde que transforma. Instituto Coluna em Movimento, recupere o movimento, recupere a sua vida, agende a sua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Copele, que é o novo centro de referência em câncer de pele do Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. O nosso tema hoje é a cirurgia plástica e a nossa convidada é a doutora Maria Cláudia Piccoli. Nós já falamos muita coisa sobre as cirurgias plásticas, né, doutora? Mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Se as pessoas que vão para o teu consultório, elas esperam fazer uma cirurgia para emagrecer? E aí, dá para emagrecer fazendo uma cirurgia plástica, doutora? Tu sabe qual foi não é a minha mais nova aquisição, mas uma brilhante aquisição que eu tive aí no último ano, uma balança de bioimpedância, Aline. Tá, e eu amei, obrigada, senhor, estou com uma lista de espera bastante grande na agenda. E a gente acabou precisando, inclusive, entender como é que é esse perfil de público que está me procurando, por que está procurando. E se um dos motivos é emagrecer, ele não vai conseguir nem consultar comigo, tá? Porque, inclusive, para as pacientes que estão muito absurdamente, assim, IMC 35, 36, 37, que é um IMC de obesidade grau 2, a gente, inclusive, tenta fazer um cronograma e um protocolo de emagrecimento antes, porque eu vou botar o meu CPF na jogada, tá? Não opero paciente com IMC acima de 30, com raríssimas exceções. Interessante, olha aí. Não opero. Tem quem opere? Tem de tudo, bate em qualquer porta, não qualquer porta, mas por que eu não opero paciente com IMC acima do recomendado? Risco, ponto. Pura e simplesmente risco. Aumenta muito o risco cirúrgico. Tá escrito, já está provado que aumenta muito a incidência de intercorrências pós-operatórias, infecção, abertura de pontos, vou bater na madeira aqui, tromboembolismo. Então, por que, Aline, me diga, eu vou submeter uma paciente com maior risco a um procedimento cirúrgico? Eu tenho um índice muito baixo de complicações e intercorrências, obrigada de novo, Deus. Não é, claro, Deus, obrigada, sim, mas também é muito cuidado. Mas é muito cuidado eu sei quais são as coisas que aumentam, quais são os fatores que aumentam os riscos. Por que eu faria isso com o paciente? Eu não faria com a minha mãe, porque eu faria com a Aline. Eu não faria com uma irmã, então eu não faço nas minhas pacientes o que eu acho que não é certo. E eu adoro quando as pacientes vêm acima do peso e eu digo, você precisa perder 5, você precisa perder 7. Elas vêm, Maria, perdi 8, perdi 12. Claro, a gente tem todo um apoio, tá? Sim. Tem apoio uma nutricional, equipe tem toda uma equipe de apoio, porque não é simples. Eu não estou dizendo que é simples perder peso, eu estou dizendo que é perigoso operar acima do peso. Perfeito. E sem dúvida, ter uma boa condição de saúde
também é importante para a realização da cirurgia plástica, Com né? certeza. E aí eu quero te perguntar justamente sobre essa importância, né? O cuidado com a saúde de forma sistêmica e o que isso impacta até mesmo no resultado da cirurgia. Adorei. Então, eu te falei, o ano passado eu comprei uma balança de bioimpedância, não sei se tu sabe o que é, eu vou explicar rapidamente. Pode explicar. A balança de bioimpedância, ela te dá o teu percentual corporal por áreas determinadas, segmentadas de massa magra e de massa gorda efetivamente, te dá o percentual de gordura, o percentual de massa magra, o teu peso, e nos dá uma estimativa de quanto eventualmente tu precisa perder de peso, ou seja, massa de gordura, e ganhar de massa magra. Entenda bem, Aline, eu não estou procurando modelinhos, eu não quero que todo mundo seja magro e esbelto. Sim. Eu entendo que tem pessoas que estão um pouco acima do peso e quer saber, tá tudo bem. Se ela se sente bem assim, tá 5, 6, 7, eu tenho pacientes que estão uns 10 quilos acima do peso. Eu não quero seguir padrões, eu quero saúde. Então, o que eu vejo na bioimpedância é isso. Às vezes a bio me diz, precisa perder 15. Eu disse, calma, a máquina está mandando perder 15. Quanto você acha que você tem que perder? Maria, eu tinha que perder uns 7, 8. Tá bom, então vamos buscar os 7, 8. Entende? Dessa forma, olhando por esse aspecto, a realização de uma cirurgia plástica se torna até um motivador, né? Demais! A Aline é maravilhoso, porque teve uma em particular, deixa eu me lembrar de onde ela é aqui de cima da serra. Ela me disse assim, Maria, tu entrou na minha cabeça de uma forma que eu pedi para ela perder peso e veja bem o círculo que ela criou ao redor dela. Ela perdeu, o marido perdeu, a vizinha perdeu. Ela disse, Maria, tô trazendo todo mundo comigo. Muito obrigada. Olha só. Então ela fez um círculo de saúde ao redor dela por causa da plástica e ela perdeu. Seus 8, 9 que eu tinha pedido, ela perdeu. Então não, cirurgia não é para perder peso. Se você que está ouvindo está pesadinha, por favor, pensa primeiro na tua saúde, não pensa em fazer uma plástica. Perfeito. Porque é uma autossabotagem. Mas elas me dizem assim, mas eu só quero melhorar isso. Ok, a gente vai melhorar isso quando você entrar numa faixa de saúde. E você já parou para pensar que na hora que tu perder peso, isso que tá te incomodando pode ser até que resolva? É verdade. Muitas vezes, tu tá insatisfeita porque tu tá acima do peso, perde peso para te ver. A minha irmã é uma, agora eu vou citar minha irmã aqui. Ela sempre achava que tinha que operar o abdômen, agora ela perdeu lá seus 6, 7, 8 quilos, disse, quer saber? Eu acho que eu nem preciso mais de plástica. E eu disse, viu que maravilha? Olha que coisa boa. Então, não, a cirurgia plástica não é para perder peso, ela é para melhorar aquilo que não vai melhorar com a tua boa qualidade de vida. Com o maior empenho que tu possa ter, talvez, né, em termos até de academia, e enfim, tu não consegue chegar, às vezes, num resultado, né, esperado. Não, tem coisas que a academia não vai trazer. Que a academia não resolve, por maior que seja o esforço. E além disso, da questão do peso, quais outros critérios em que a cirurgia plástica não pode ser realizada, doutora? Muito bom, Aline, muito bom, porque algumas vezes eu tenho que dizer não, né? E me dói, assim, que são condições clínicas. Eu atendi uma menina linda, jovem, que queria melhorar a mama. Só que ela tinha um rim e o outro já era transplantado, tá? E já era o segundo transplantado. E aí ela queria fazer uma cirurgia. Como eu te disse, eu tenho baixíssimo índice de intercorrência e complicação. Mas se eu fosse responsável pela perda do terceiro enxerto de rim, o terceiro transplante renal daquela menina por causa de uma cirurgia de mama, eu não ia dormir de noite. Eu sou extremamente comprometida com os meus pacientes. E aí essa, por exemplo, foi uma que eu neguei cirurgia, entende? Então, no caso de um transplante, a pessoa transplantada, ela era poderia, suprimida. Imunossuprimidos. Condições reumáticas mais graves, na qual a pessoa tem que usar imunobiológicos ou corticoides em doses mais altas. Tem algumas descompensações metabólicas, tipo diabetes, pressão alta. Teve uma senhora muito querida ali de Estrela que estava com a cirurgia pronta, Aline. E o cardiologista me mandou um áudio. O doutor ali de Estrela, o cardiologista muito sério, comprometido, me disse, Maria, tu até pode operar ela, mas não vai ser agora, assim, 3 dias antes. Eu preciso dela aqui, uns dias eu preciso compensar ela, ia fazer um holter, um mapa, sei lá o que ele ia fazer, ajustar a medicação antihipertensiva.
E eu disse, não, com cardiologista eu não brinco. Inclusive, todas, 100% das minhas pacientes passam com avaliação cardiológica. Não é só fazer um eletrocardiograma. Tá? No passado, eu dizia, faz esse eletro aqui. E delas vinham com o eletro alterado. E daí, quem sou eu? Para dizer, né, a capacidade dela de poder fazer uma cirurgia. Então, não é só eletrocardiograma, é uma consulta, é uma avaliação. Teve uma paciente, olha essa, tem várias histórias, tá? Jovem, só botar prótese, essa era realmente só aumento mamário. E eu mandei ela no cardiologista, ela ficou brava, porque ela era particular, ela não tinha convênio, braba. Ela disse, pô, mas por quê? Eu sou super jovem, eu não tenho nada, eu tenho que ir no cardiologista, Maria. Vai me cobrar não sei quanto. Precisa, não irredutível, não arredei o pé. Precisa, se você quer operar e quer operar comigo, você precisa de liberação cardiológica. E ela foi, e veja bem, ela tinha uma arritmia. Olha aí. Precisou, inclusive, usar antiarrítmico. Começou com medicação. Tu entende? Coisa que talvez ela pudesse ter, Deus o livre, ter alguma coisa no futuro que não tivesse sido diagnosticada antes. Ou, ouviu? 3 vezes na madeira, tivesse tido alguma intercorrência cirúrgica. Meu Deus. Então, tu entende como eu sou precavida em todos os aspectos possíveis? Sim, sem dúvida. E volta a uma fala que tu falou no outro bloco. Tu é médica antes de tudo, né? Antes de cirurgiã plástica, tu é médica. Eu tenho que cuidar do meu paciente. Ter esse olhar. Não é um peito, não é uma barriga, é um ser que tem família, né? Filhos, maridos, cachorro, gato, papagaio, enfim, tem a sua vida, né? Perfeito. E isso me leva a te perguntar quais são os principais cuidados, então, pré-operatórios, né? Que tu vai, tanto que tu vai exigir ali, né, que é a consulta com o cardio, que outros cuidados pré-operatórios o paciente precisa? Aline, a minha consulta, ela estava começando a durar quase 2 horas, para desespero da secretária lá na frente, né? E aí eu disse, gente, eu tenho que fazer alguma forma de deixar minha consulta mais curta. Aí sabe o que eu fiz no início desse ano? Eu fiz uma produção de vídeo, uma série de vídeos que, por exemplo, a Aline quer fazer o abdômen, ou quer fazer uma lipo, ou qualquer cirurgia que ela quer fazer. Eu fiz uma série de 8 ou 9 vídeos, tá? 10 vídeos. Que você, Aline, vai receber um vídeo meu antes de entrar na consulta, na tua casa. Tu vai receber no teu WhatsApp dizendo o quê? Exatamente isso. Porque eu estava levando muito tempo explicando coisas que são rotina e são habituais. Quanto tempo tu tem que ficar afastada do trabalho? Quais são os exames que eu preciso? Vai ter que usar aquelas malhas modeladoras, sutiã, aqueles macaquinhos. E como é que funciona a anestesia? Então, tem um videozinho ali de 2, 3 minutinhos na qual você tem todas essas informações antes de entrar na consulta. Perfeito. E a minha consulta diminuiu pelo menos uns 20 minutos. Porque o paciente chegava dizendo, tá, mas eu preciso saber quanto tempo eu vou ficar fora da academia. Eu já falo nesse vídeo, para tua cirurgia, quanto tempo tu fica fora da academia. Porque isso também muda. Muda. Diferentes tipos de cirurgia são diferentes cuidados pré e diferentes pós. Então, quando tu me pergunta quais são os cuidados que tem que ter, eu vou te dizer, eu tenho um vídeo de 3 minutos que explica pontualmente e individualmente para cada cirurgia. Quando eu vou ficar 3 minutos aqui falando, assim. E são vários, avaliação cardio, avaliação anestésica. Uma coisa que eu gostaria de falar, se tu me permite, eu investi bastante, porque eu entendo que o cuidado do paciente ele é multidisciplinar. O paciente não é só meu. Ele é da físio, ele é da nutri, ele é muitas vezes do psicólogo, do psiquiatra. Então, o paciente precisa de atendimento multi, tá? Eu investi bastante num sistema de saúde chamado Scanner da Saúde, na qual a nossa nutricionista faz literalmente um scanner do paciente. E ali ele vê a Nutri vê todas as alterações metabólicas antes da cirurgia, perfil de ferro, vitaminas, ferritina, para que as reposições possam ser feitas antes da cirurgia. E a gente começa a viagem de tanque cheio, eu digo. Entende? Como é que às vezes eu pegava uma ferritina, Aline, de 7, a ferritina tem que estar 107, 207. E eu tinha uma ferritina da paciente na sola do pé. Como que eu vou fazer uma cirurgia nessa paciente se ela está com estoque de ferro baixo? Ela vai abrir ponto no pós. Ela vai ter uma intercorrência porque ela não foi bem avaliada antes. Isso me faz te perguntar quanto tempo, em média, vai demorar entre a minha primeira consulta contigo e até a realização de fato do procedimento? Depende. Tem paciente que vem com os exames prontos e a gente opera de uma semana para outra. Se ela vem com tudo pronto, né? Não, já sabia o que eu precisava fazer e vem com tudo pronto. Agora, em 15 dias a 3 semanas, tu consegue fazer toda a avaliação.
se for rápido. E consegue também, daqui a pouco, recuperar alguns índices que não estão muito bons. Eu consigo dar uma monitorada aí nessas questões de saúde e chegar aos níveis adequados. Porque essa Nutri, ela também faz um acompanhamento pós, basicamente olhado para o lado intestinal. Porque tu ficar com o intestino parado no pós, às vezes é pior do que tu ter dor. Tu precisa que o intestino funcione logo. Então ela entra com probiótico, ela entra com todo esse olhar atento também para intestino. Tu vê, a gente tá fazendo cirurgia plástica, eu tô falando de intestino. Sim, perfeito. Mas, gente, o intestino é o segundo cérebro, ele não é menos importante. Exatamente. Então, tu vê como tem vários aspectos pra gente cuidar. E eu tenho uma equipe maravilhosa, então eu vou ter que falar o nome da Giovana aqui também, porque ela é maravilhosa. Giovana, nutricionista? A Gi Bianchetti é maravilhosa. Tem vários nomes. Agora eu não vou ser injusta, vou ter que falar o nome de todo mundo. Então me fala o seguinte, quais são os principais medos que as pacientes têm, ou ansiedades, se é que não é medo a palavra, mas ansiedades, quando elas te procuram para fazer a realização do procedimento? Tu sabe, Aline, que depois que eu fui mãe, eu comecei a entender mais elas. Porque elas chegam e dizem, doutora, eu tenho medo. Elas têm um monte de medo. Elas têm medo de não voltar para casa, vou botar aqui. Elas têm medo de mexer no corpo de uma forma que daqui a pouco não... Ela sabe que é uma coisa definitiva que não fique tão bom. Elas têm medo de ter que ficar fora do trabalho no período pós-operatório. Quem vai cuidar? Quem vai fazer as coisas que eu faço? Pare e pensa as coisas que tu faz na tua casa, no teu trabalho e na tua rotina. Tu vai ficar sem fazer isso 15 dias, 3 semanas. E aí, a depender da cirurgia. A depender, mas via de regra, 15 dias, 3 semanas. Na verdade, a única sessão é a prótese de recuperação rápida, que realmente é rápida, é bem legal. Mas as demais, eu preciso que a paciente pare. E o perfil de pacientes que eu atendo são mulheres super master, assim, que vão às tranças, elas são maravilhosas. E muitas vezes o mais difícil é deixar elas paradas. Então o medo ou a ansiedade é por parar esses dias do pós. No final acaba sendo assim, porque conforme eu vou conversando e mostrando para ela a forma como ela vai ser cuidada e os resultados que a gente tem, o medo meio que vai embora. É bem legal. Olha só. Coisa boa. Nada como esclarecer, né? Conhecimento. Alguns mitos, né? Muitos mitos devem haver com relação à cirurgia plástica. Tu tens alguns, assim, que tu te lembra? Que é comum as pacientes acharem uma coisa e é totalmente diferente. Talvez as quebras de paradigma? Exatamente. Tem vários. Não pode lavar o cabelo. Pode lavar o cabelo, não tem importância. Ou... por exemplo, operar a mama sem prótese, é uma coisa isso que eu falei de quebra de paradigma. Se tu fala no salão hoje, tu diz que tu vai operar a tua mama sem prótese, elas acham um absurdo. Mas amiga, tu tem que botar uma prótese. Depende do que tu quer, depende de onde tu quer chegar, nem todas buscam por um único resultado, né? Então, de novo, a gente entra na questão de entender onde o paciente quer chegar com a sua abordagem cirúrgica. Tem alguma época do ano que é melhor para fazer cirurgia plástica? Tem uma única época melhor do ano, a época que é melhor para você. Mas eu só posso sair no verão porque eu tenho férias coletivas ou porque as crianças estão em casa. Dá para operar no verão? Se for melhor para te operar no verão, tu pode operar no verão, não tem problema nenhum. É um pouco mais chato? Talvez sim, né? Mas eu digo assim, no meu consultório tem ar-condicionado, teu carro tem ar-condicionado, a tua casa tem ar-condicionado, vai estar 40 graus na rua, mas você vai estar dentro do teu ar-condicionado. Talvez nem seja tão ruim assim, porque tu não precisa sair nos 40 graus da rua. Olha aí, ó. Ficar de molho em casa. Tu acabou de me dar um excelente argumento para operar no verão, inclusive. Mas eu quero ir pra praia, eu gosto de praia. Não, mas daí tu não vai poder ir pra praia realmente, tá? Agora, se tu pode escolher a época, daí eu te digo, ok, então não faz no alto do verão, ok, porque tu vai estar privada, né, de sair no sol, enfim, de passear, e também nem no alto do inverno. Tu sabe que o alto do inverno é a alta da cirurgia plástica, mas é bem desconfortável. O alto do inverno, em geral, então, é o alto das cirurgias plásticas. Mas é desconfortável, imagina 1 grau, 2 graus, e tu tendo lá que tomar banho, trocar modelador e tal. Então, acho que assim, de março, abril, maio, e ali agosto, setembro, outubro, novembro ainda é um mês bom. Muito bem. Passando aqui um pouquinho de novo para as partes mais técnicas, doutora. Reintervenção. Algumas vezes é necessário reintervir numa cirurgia já realizada? E por quais motivos isso aconteceria? Tu quer dizer precocemente ou a longo prazo?
Ou as duas coisas? As coisas. Ou mesmo, daqui a pouco, não saiu como desejado. Vou reintervir. Tem como fazer isso? Olha, é comum? Existe, sim. Tu sabe qual é o cirurgião que não tem intercorrências, que não tem, vamos dizer assim, problemas? O cirurgião que não opera. O que não opera, tá ótimo. Quer dizer, alguma coisinha sempre vai ter. É estatística, tá? Interessante. Mas eu digo isso para as pacientes também. Principalmente, não é comum ter muitas intercorrências. Se o cirurgião está tendo muitas intercorrências, isso não está certo, porque a estatística é baixa, 0,1, 0,2, 0,3% de pacientes. Tem, mas é muito pouco. Tem que operar muito paciente para ter uma intercorrência. Então, se aquilo é muito frequente, então talvez tenha que revisar a técnica. Como eu te disse, eu tenho uma incidência muito baixa de intercorrências, graças a Deus, e ao cuidado atento, tá? Agora, tem? Claro que tem. Só que isso que eu estava te falando, que eu digo para as pacientes, mais do que ter ou não ter intercorrência, é atender aquela intercorrência e impedir que aquilo se torne algo maior. Perfeito. Se você teve uma intercorrência, ok. E agora, você está sendo bem assistida? Tô. Está resolvendo? Tô. Ok. Entendi. O problema é você ter uma intercorrência e não receber a tua assistência. Eu brinco com as pacientes que quando elas têm qualquer tipo de intercorrência, abriu um pontinho, tá meio vermelhinho, é o casamento? É casamento, eu ponho ela, olha, eu carrego no colo se precisar. E eu dei carona para uma, outro dia eu levei ela para o hospital para refazer uma suturinha no abdômen. E daí eu disse, como que tu vai para casa, fulana? Ela disse, eu vou chamar um Uber aqui porque meu marido tá fora e tal. Não, que Uber que eu te levo para casa. Eu literalmente te espero que eu vou me trocar. Deixei ela na porta de casa. Isso aqui é parceria, né, doutora? Mas imagina, eu disse, não tem problema, vamos lá que eu te levo. Então é casamento até que aquilo se resolva. Porque a Aline tem uma intercorrência tão chato. Por exemplo, sabe, tu investiu tempo, tu investiu financeiramente naquilo, tu investiu pessoas ao teu redor para te cuidar e tu ter um deslize. Gente, se tu não for bem atendido, isso dá uma chateação muito grande. Então, assim, intercorrências podem acontecer, de preferência que sejam mínimas e poucas, que normalmente a minha prática é muito pouca intercorrência, e todas as intercorrências prontamente resolvidas. E aí vai ter uma reintervenção, né? Nesse sentido, vai ter que fazer alguma coisa, ou refazer alguma coisa do mínimo. Ou... Mas, Aline, às vezes, se tu percebe isso precocemente, tu não precisa reintervir. Se tu começa um antibiótico precocemente, aquilo nem evolui. Entendi. Por exemplo, eu tive uma paciente que eu fiz braço, tá? Pós-bariátrica, eu fiz braço. E ela me mandou, todas as pacientes, 100% delas têm meu telefone. E ela me mandou mensagem, aquilo era o que? Um sábado, sexta-noite, sábado, não me lembro. Maria, olha como tá isso. Ela fez uma reação alérgica, acho que foi ao micropóreo. Aquilo tava horrível, horroroso. Eu disse, fulano, eu preciso te ver. Mas Maria, sexta-noite. Eu disse, tudo bem, vem. Eu tô indo pro consultório, vem, que senão eu vou chegar antes que tu. E daí eu fui, olhei ela... Né, prescrevi as medicações que precisavam, porque ela me disse, vamos deixar para segunda eu tô aí, eu disse, não, segunda é muito tempo. Na segunda ela já estava resolvida. Agora, se ela não recebe esse atendimento em tempo, aquilo pode virar um desastre, tu entende? Então, sim, é cirurgia, Aline. Qualquer corte pode gerar, querida, outra. Eu tirei uma pintinha da perna de uma paciente, tá? Uma cirurgia com anestesia local, uma cirurgia simples. Essa também, se ela estiver ouvindo, eu vou mandar para ela o link. Ela vai lembrar. Ela abriu o corte por causa de uma infecção secundária, foi uma função. Então, uma coisinha simplinha, assim, que era para ter tirado o ponto em 15 dias e pronto. Querida, eu e ela junto, vem, vamos, cada 2, 3 dias eu vi ela no consultório, precisei refazer os pontinhos e agora ficou tudo bem. Maravilhoso. Então, sim, a gente tem que saber que cirurgia pode ter intercorrência. E aí a minha outra pergunta, consultas de revisão, eu vou ter que fazer de vez em quando? Por muito tempo, uma consulta de revisão? Tu tá falando comigo, Aline, eu acompanho a paciente 1 ano, meu bem. 1 ano pelo menos? 1 ano de pós-operatório. Pós-operatório. Com revisões frequentes e sempre que ela quiser, ela pode chamar a minha, ela pode chamar a físio, pode chamar a Nutri, pode chamar a Débora, que é da clínica. Então, ela tem uma gama bem grande de opções para chamar e eu tô sempre à disposição também. É uma forma também de prevenir que problemas venham a acontecer mesmo a longo prazo, porque daqui a pouco uma situação indesejada não vai ocorrer necessariamente logo no pós-cirúrgico, mas daqui a pouco pode, no caso pensando aqui, próteses de mama, por exemplo, pode vir a ter algum problema mais a longo prazo.
Ai, Aline, eu te digo, assim, eu tenho um índice tão baixo de complicação a longo prazo, porque eu gosto de fazer bem feito da primeira vez. Então, às vezes até precisa, assim, tirar uma pelezinha aqui, né? Mas é tão pouco, eu acho que eu faço 1 a 2 vezes por ano, assim, retoque ou refinamento. 3 vezes por ano eu faço refinamento ou retoque. Porque eu gosto de fazer bem feito da primeira vez. Perfeito. E pontualmente e oportunamente, um assunto que se tu não for a gente é o último bloco ou tem mais um? A gente tem mais um, mas fica à vontade. Então a gente pode falar na sequência sobre cirurgia combinada, mas pode seguir na tua pergunta. Vamos falar agora então das cirurgias combinadas. Pode falar? Tá. É porque assim, ó, as pacientes, elas não têm esse entendimento de que o cirurgião é um ser mortal e ser vivo, humano, que cansa. Então, elas querem fazer tudo na mesma hora. Ah, perfeito. É nesse aspecto, assim, que eu bato muito nessa tecla também. Ah, Maria, mas o fulano faz barba, cabelo, bigode e ainda faz a minha unha encravada, se eu pedir. Eu digo, tá bom, então vai. Assim, eu te digo o meu grau de comprometimento com as pacientes, não que não sejam comprometidos, mas ele vai muito além, entende? Então, assim, de novo, a mesma questão das sobrepeso, pode falar. Existe um limite. Isso. E qual é esse limite de cirurgias ao mesmo tempo? O que é critério? No momento em que a gente está submetendo o paciente a muito tempo cirúrgico, aumenta o risco. Fato. Então, por que eu faria isso? Dando exemplos reais, eu adoro contar histórias. Teve uma paciente que tinha uma mama bastante grande, tá? E ela porque queria fazer lipo. E ela era uma paciente pesadinha, a lipo dela ia durar 4 horas de lipo. E a mama dela mais 3 ou 4 horas. Eu não posso ficar operando 8 horas uma pessoa, é muito risco, entende? E aqui eu tô falando de risco, mas tem outros fatores que logo eu vou te dizer. E ela me disse assim, Maria, pensa com carinho, eu quero muito fazer a cirurgia contigo, mas ela só faria comigo se eu fizesse tudo. E eu respondi para ela e disse, fulana, pensa você com carinho. Eu não arredo o pé naquilo que eu acredito. Talvez eu perca a paciente, eu ganho paz, Aline. Eu durmo de noite super bem, inclusive, entendeu? Eu durmo tranquila, consciência tranquila de que eu estou fazendo certo. Eu não vou pôr uma paciente em risco. Ela não voltou, deve ter feito o que ela quis com alguém que topou fazer o que ela queria, ok. Então, assim, tem alguns fatores, assim. Quando a gente faz mama e abdômen, por exemplo, tá? Fiz toda uma mama, que dura 3, 4 horas. Eu tenho todo um abdômen de mais 3, 4 horas. Gente, eu canso. Como é que eu vou estar no final? É que nem um treino, tá? Pensa comigo. Tu faz um treino de 2 horas. Pensa tu fazer um treino de 4 horas. Como é que tu vai estar no final do treino de 4? Vai estar com o mesmo empenho do início? Não, tu não vai, tu perde desempenho, o cirurgião também perde. Sim. Mas eu tenho meu auxiliar. Bom, mas então quem tá fazendo a cirurgia... Então, eu já vi colegas, um faz a direita, outro faz a esquerda. Pô, daí fica uma areola aqui, a outra lá. Sim. Não, eu não abro mão. Qual o risco? Tu entende? Eu tenho auxiliar. É uma questão de segurança, sem dúvida, e de resultado depois. Resultado. Daí que acontece? Depois a gente faz retoque. Por que eu faço pouco retoque? Porque eu faço direitinho da primeira vez, Aline. Se eu não gostar de um ponto, eu vou fazer ele de novo. Por quê? Porque eu tenho tempo para fazer aquilo. E eu não sou lenta, eu opero rápido, de certa forma. Só que eu sou muito cuidadosa e muito delicada com aquilo que eu tô fazendo para fazer direitinho. Sobrou pele aqui, tem que tirar. Esse ponto não ficou bom, não vai ficar legal, vamos fazer de novo. A lipo, tem que conferir. Depois que tu faz uma lipo, tu tem que ter toda uma conferência para não ficar desigual dos dois lados. Sim. E o tempo, então, entre uma e outra? Vou fazer abdômen e depois eu vou fazer a mama. Quanto tempo eu preciso esperar? 2 meses. 2 meses. É muito comum a paciente fazer uma coisa, eu brinco que eu crio problemas para elas. Tipo, a mama tá de boa lá, não se incomoda com a mama, daí a gente faz o abdômen, né? O abdômen fica lindo. Pô, Maria, agora o peito não tá combinando com o abdômen. E o inverso, isso é verdadeiro. Então, 2 meses. 2 meses. Em 2 meses dá para fazer um novo procedimento cirúrgico estando tudo ok. Algumas combinações são felizes, tá? Algumas, não é que não dê para combinar nenhuma cirurgia, tem algumas que dá. Mas o nosso limite, tu perguntaste pontualmente, é até 5, 6 horas.
Se tá passando 7, 8 horas, é muito tempo, gente. Muito tempo. Mas 5, 6 horas também é bastante tempo, né? Mas é um tempo razoável, tá? É um tempo bem razoável. Eu li um livro que chama Flow. A gente entra num estado ali dentro do centro cirúrgico chamado Flow. Eu tenho uma instrumentadora, vamos falar nomes, a Vivi é maravilhosa também, já que eu tô citando nomes. Isso, tem que citar. E tem anestesistas muito bons também, muito parceiros ali, equipe de enfermagem no hospital. E a gente entra num estado ali dentro daquele grupo que a gente passa 4, 5, 6 horas achando que passou 2 ali. Né? É que nem nós aqui. Parece que faz 20 minutos que a gente tá conversando, faz quanto? Faz quase 2 horas já que a gente Olha aí, ó. Isso é o Flow, isso é o chamado Flow. Depois te passo a dica do livro. Legal, muito bom. Doutora, vamos fazer então o nosso intervalo, é o último, porque na volta a gente encaminha o nosso último bloco do bate-papo de hoje. E esse intervalo é para ouvirmos os recados dos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Copelli e Instituto Núteus. Nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copelli, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copelli.com.br. Copelli, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc.
Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Nós estamos de volta para o último bloco do nosso bate-papo hoje, que é para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Também Dr. Marcos Seferin, que é referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Fernanda Beauty Clinic, estética integrativa para auxiliar a reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover equilíbrio e bem-estar. Conte com a equipe da Fernanda Beauty Clinic. Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil, com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. E se você está cansado de perder peso e depois engordar tudo de novo, chama o Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. A gente está tendo uma conversa muito boa aqui sobre cirurgia plástica, entrando em muitos aspectos com a doutora Maria Cláudia. E para que a gente possa encaminhar aí o final da nossa conversa já, doutora, eu gostaria que tu pudesse nos trazer um pouco, e até tu já falou que tu participa de muitos congressos, que tu estuda muito, né? Que tu te atualiza muito com relação às cirurgias e o que é que vem de novo por aí. Porque se a gente olhar para 20 anos atrás, muita coisa já mudou nas cirurgias plásticas de 20 anos atrás para hoje. E o que mais está sendo previsto aí para o futuro, seja de tecnologias, 3D, inteligência artificial, robótica, enfim, o que é que vem muito legal. A gente tem que estar muito ligado, porque senão a gente é atropelado, né? Pela evolução, pela demanda de aparelhos. A gente compra um aparelho hoje, em 6 meses ele já está ultrapassado, porque já tem o que está vindo melhor. O que está vindo melhor. Agora, eu vislumbro dentro da medicina uma substituição dos profissionais, eu estou falando da medicina como um todo, uma substituição dos profissionais pela inteligência artificial. Porque hoje tu consegue consultar ou ver no ChatGPT ou em boas fontes, em fontes seguras, um diagnóstico e um tratamento de uma possível doença que tu tenhas. Então, não que isso ainda hoje exima a presença do médico, porque se você precisar comprar receita controlada, você vai precisar de um CRM, que é o registro médico, mas
A oportunização da informação, ela assusta. Assusta demais. E eu não sei se não gera uma desconfiança. Olha, se o médico não é aquele que vai te dar uma segurança maior daquela decisão, seja de compra de medicamento ou de, enfim. Cada vez mais a gente tem que trazer o lado humanizado. Eu vi que tu falou num dos patrocinadores ali essa palavra. Cada vez mais a gente vai ter que trazer esse lado humanizado da medicina, porque isso o robô nunca vai te dar. Nunca vai substituir. Então, se o médico não olhar para esse lado humano e entender o paciente como um todo, aí ele vai perder feio. E é fazer o movimento que a doutora faz, né? Do olhar integral, porque aqui o que tu faz é um olhar para a saúde como um todo da pessoa, né? E é isso que o robô não vai fazer. Porque o técnico, a informação técnica, por mais que o profissional estude, ele vai ter acesso, ele só vai ter que validar aquilo com um bom profissional, claro. Mas o médico, então, ele vai vir no extra, assim, talvez interligar todas as informações e entender o que o computador não entende, que é o emocional. Que é o emocional. Que comanda muito tudo, muitas vezes, que o computador não vai ler. Inclusive, na tua especialidade, as decisões de realização de cirurgia são muito pelo emocional, né? Como a gente vinha falando. E muito individualizadas. Agora, isso eu tô falando de especialidades clínicas, tá? Quando a gente fala de especialidades cirúrgicas, a gente tem a parte da robótica entrando muito forte. Esse ano, se eu não me engano, já teve... agora eu não vou te falar porque eu não sei a verdade se foi um paciente mesmo, se foi só um modelo vivo de alguém que estava lá na Coreia operando e operou um paciente em outro país através da robótica. Então a gente tem isso cada vez mais vivo. Na urologia a gente tem cirurgias robóticas. Na oftalmo a gente tem cirurgias robóticas. Na cirurgia plástica a gente não tem ainda a robótica, mas eu acho que isso é questão de tempo. A gente tem cirurgias por vídeo, que é diferente. A robótica é o robô que manipula. O profissional ele controla os instrumentos no robô e ele está operando lá no paciente, né? Agora, cirurgias por vídeo, na cirurgia plástica, cirurgia por vídeo, tu entende o que é? A gente tem que insuflar uma cavidade e ali a gente trabalha olhando para a câmera e não para a barriga do paciente. A gente tá com os instrumentos aqui. Olha para o vídeo de fato. Vídeo de fato. E tem uma câmera lá dentro mostrando o que tu tá fazendo lá dentro. A gente tem alguns colegas pioneiros na questão da correção da diastase. Se eu falar algum termo que tu não entenda, tu me pergunta. Tá, ok. Mas eu acho que é importante a gente esclarecer a diastase. A diastase é o afastamento do músculo do abdômen. Eles fazem isso, existe uma técnica que faz isso por vídeo, com cortes mínimos. Já tive algumas pacientes que eventualmente tiveram essa indicação. Eu indiquei para colegas que fazem. Maria, tu não faz? Não por esse motivo, Aline. Eu não sei ainda se funciona bem. Eles ainda estão em fase de testes. Eu não vou fazer algo que eu não acho que... Eu digo, eu não vou ser pioneira. Eu não quero fazer e não dar certo. Eu vou fazer na hora que eu assinar, bater o martelo e dizer, isso aqui funciona, é legal, vou trazer para minha prática. Então, eu ainda estou vendo trabalhos mais incipientes, não que não funcione. Bons profissionais ainda conseguem bons resultados com essa cirurgia chamada Mila. Para quem quer pesquisar, digita no Google MILA. Digita lá no Google, vai ver que é a cirurgia por vídeo do fechamento da diastase, que daí não precisa fazer grandes cortes. Sim. Tem pacientes que são magrinhas e querem fechar a diastase cirurgicamente, elas podem fazer a Mila. Entende? É uma alternativa. É uma alternativa. O que mais que tem na cirurgia plástica? E aí, equipamentos, né? Equipamentos maravilhosos de retração de pele que eu tenho. Inclusive, investi. Há 3 anos eu comprei um, há 2 anos eu comprei outro e esse ano eu comprei outro. Então, é que a gente precisa dessa demanda para ofertar para os pacientes. E é o que tem de melhor hoje. É o que tem de melhor hoje. Como eu não vou oferecer para o meu paciente o que tem de melhor? Sim. E a tecnologia, eu acredito que daqui 5 anos, as que eu tenho hoje, daqui a pouco já vão estar defasadas. Mas o que a gente tem de melhor hoje é jato de plasma, é vibrolipoaspirador, é a lipoaspiração ultrassônica. Eu sou a única que tem aqui. Dentro do Bruno Born, eu sou a única que tem a lipoaspiração ultrassônica, que é o chamado Safer. A gente faz uma lipoaspiração muito mais segura, de novo eu falo muito em segurança, porque é muito menos traumática, porque o paciente não tem tanto sangramento como tem na lipo convencional, e o resultado ele é muito mais uniforme, é um resultado muito mais gostoso de ver, assim, sem deformidades. Eu vi várias pacientes
não operados por mim, mas que ficam com a entrada da cânula nítida, ficam com degraus, assim, bem ruim e praticamente sem solução. O Safer, praticamente, se tem uma mão bem habilidosa, ele evita esse tipo de deformação. Então, eu estou investindo em equipamento porque eu sei que isso otimiza o meu resultado. Os resultados, eles ficam melhores. Melhora o tempo de cirurgia e também. E é mais rápido. Excelente, muito bem colocado. E é mais rápido, porque eu consigo emulsificar a gordura, eu consigo fazer a lipoaspiração, agora tu já sabe o que é, de uma forma muito menos traumática. O que reflete numa recuperação para você muito melhor também. Dói menos, tu te recupera mais rápido. A lipoaspiração é justamente aquela cirurgia em que a gente tradicionalmente vê muitas marcas, hematomas que ficam no paciente. Não mais. Muito bem. Não que mais. muda aí? Então, a gente tem aqui as nossas grandes fisioterapeutas. Que bom que tu tocou nesse assunto. Aqui eu posso dizer a Fernanda, a Grinha, a Camila Rossi. A gente tem outras grandes fisioterapeutas aqui na cidade que fazem o que a gente chama de tape. O meu pós-operatório foi revolucionado com essas meninas. Elas são maravilhosas. Eu quero que a Fê e as gurias escutem isso. Por quê? Porque elas entregam um pós-operatório muito mais cômodo, Aline. Paciente, no passado, a gente olhava, Aline, ele ficava roxo da ponta da orelha até o dedo do pé. Essa é a imagem que eu tenho de lembrança. Aline do céu, a gente olhava para aquilo e dizia, é normal. Não é normal. Se você vai fazer uma lipo e tá ficando roxa, escute, hoje não é normal, porque o tape não deixa roxo. Claro, deixa um pouco, tá? Mas não é comparado com como era no passado. Então, o pós, sim, ele tá muito moderno e ele é, entendam, multidisciplinar. É pretensão do cirurgião achar que o pós é só dele, o pós não é só meu. O pós é da Nutri, o pós é da Físio, o pós é como eu te disse antes, o pós é de uma equipe que cuida. Então, o tape no pós ajuda muito. Tu sabe o que é tape? Sim, o tape a Fê já explicou pra gente. Ela esteve aqui, conversou conosco sobre a fisioterapia dermatofuncional, né? Isso. Que é a área de atuação dela. E é fantástico. E daí tem o laser na cicatriz. Então, tem uma série de cuidados que é pertinente à fisioterapia. Eu tô vendo com a minha preocupação, tanta coisa eu tenho para me preocupar, então eu consigo delegar coisas que são delegáveis. Claro que, Aline, a gente está sempre conversando. A gente está muito alinhada. A gente conversa quase todo dia, eu, a Camila, a Fê, as outras meninas do tape. A gente está, se elas me mandam mensagem dos pacientes, eu mando, a gente manda vídeo, foto, para que a gente fale a mesma língua e o paciente ganhe. É uma troca importante, né, entre vocês, para a segurança, novamente, né, do paciente e para ter bons resultados. Doutora, que conversa boa, foi muito esclarecedor. Muito bom, Aline. E te ouvir falar que tu fala com tanta paixão, que bom, é tão gostoso. Que bom. E eu gostaria que te dar aí a oportunidade, então, de trazer as tuas considerações finais, então, para quem está nos ouvindo, que recado a gente pode deixar para quem acompanhou aí esse bate-papo sobre as cirurgias plásticas? Olha, Aline, depois de 15 anos de cirurgia plástica nas costas, 11 anos deles aqui no Vale Itaquari, primeiro eu peço desculpa para os pacientes que não estão conseguindo chegar. Peço paciência para aquelas que querem vir, calma, também não é impossível, mas enxerguem o seu corpo com responsabilidade. Primeiro, cuidem de si mesma, estejam num peso mais próximo do adequado, façam exercício físico, né? Cuidem do seu lado espiritual, que é fundamental, para que a cirurgia plástica venha coroar isso tudo, que seja a cereja do bolo. E funciona muito bem quando feita com bastante responsabilidade. Perfeito. E dá para fazer um trabalho pré-importante, né? Um pré-cirúrgico muito importante, completo. Isso aí. Doutora, muito obrigada pelo tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. A gente sabe que foi difícil conseguir um espaço na tua agenda. Remarcamos 2, 3 vezes, né? Remarcamos, mas valeu cada minuto que tu esteve aqui, sem dúvida. Então, em nome do Grupo A Hora, eu te agradeço por disponibilizar o tempo de vir aqui conversar. Eu que super agradeço de estar falando sobre aquilo que eu gosto, né, e conheço bem. Então, muito obrigado. Faremos isso de novo, certamente, no futuro. Que bom. A gente também está sempre aberto para as novidades que surjam e que tu considera importante vir aqui trazer para o nosso público. A gente está sempre à disposição. Combinado. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte, compartilha para que mais pessoas também possam receber essas informações. Lembrando que esse conteúdo e outros relacionados à saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, encartado no Jornal A Hora deste final de semana. Uma nova edição do programa Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!